Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre adoção no nosso segundo vídeo falando sobre este assunto. E o que nós precisamos saber ainda sobre o processo de adoção, sobre adoção? Primeiro nós temos que entender que a adoção é uma medida excepcionalíssima de colocar, uma criança ou um adolescente em situação de risco em uma família substituta em caráter definitivo. E esta colocação em família substituta, ela tem o objetivo de vínculos de filiação. A criança e o adolescente rompe os laços com a sua família originária, com a sua família biológica, passa, a fazer parte de uma família substituta em definitivo. Isso que nós temos que entender sobre a adoção, que é uma medida excepcionalíssima. E como nós dizemos, que é uma medida excepcionalíssima, é que a lei, ela prevê que se tentará de tudo para que a criança fique desde a sua família natural, que são os pais biológicos. Se não tiver condições de ficar com os pais biológicos, se busca colocar a criança na família extensiva. A família extensiva são os seus parentes, os seus avós, os seus tios, a família extensiva dessa criança. Se caso não for possível colocar esta criança na sua família extensiva, teremos uma família acolhedora, que terá a guarda provisória desta criança. Não sendo possível colocar esta criança em uma família acolhedora, teremos aí a criança sendo colocada em um acolhimento institucional, que são os, entre aspas, abrigos, que nós conhecemos. E a justiça, ela vai buscar, reintegrar a criança que estava sofrendo ali, vítima de situação de risco, como eu disse, na sua família originária. E quando não se consegue, aí perde-se o poder familiar, os pais biológicos, para incluir então em definitivo a criança numa família substituta. Eis a adoção. A prioridade da adoção é em território nacional. Porém, não sendo possível esta adoção nacional, pode-se fazer a adoção internacional. A preferência que se dá, no entanto, é que brasileiros, que moram no exterior, eles adotem crianças brasileiras, A preferência é sempre para casais brasileiros que moram no exterior, tá certo? Então, isso que temos que entender. E quais são os tipos de adoção? Eu já disse no vídeo anterior que a adoção pode ser feita entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, ou seja, aqueles que viviam em união estável e aqueles casados. Eles podem adotar desde que o período de convivência com a criança, com o menor, tenha se iniciado, na constância da união estável, onde havia ali os vínculos afetivos do casal com a criança. E aí, como todo processo de separação, de divórcio, vai se regulamentar a guarda, que preferencialmente é compartilhada, vai se regulamentar aí o direito de visitas, inclusive pensão alimentícia para esta criança, vai se regulamentar tudo isso, tá? O segundo tipo de adoção é a adoção nuncupativa, aquela adoção pós-mortem. A adoção
ela poderá muito bem ser deferida ao adotante que se manifestar, né, de forma inequívoca, né, o direito de adotar uma criança. Só que ele, vamos supor que ele falece durante o processo de adoção e antes da sentença que decreta a adoção. Mesmo assim, a adoção vai ser deferida pelo juiz. Isso que significa adoção nuncupativa, adoção pós-mortem, a sentença proferida após a morte do adotante. O adotando, ele terá os direitos na sucessão, os direitos hereditários, né? Ele terá direito à herança do adotante. Então, isso que significa a adoção nuncupativa. E temos também a adoção que podemos chamar de adoção homoparental, que é aquela adoção é feita por casais homoafetivos, né, que vivem em união estável. Tem que se provar a estabilidade da união homoafetiva para conseguir logicamente adotar uma criança ou adolescente, no caso de adoção tardia. Temos também a adoção entre irmãos, que é o que podemos chamar de família anaparental, né? Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.217.415 do Rio Grande do Sul, ele considerou a possibilidade de 2 irmãos adotar uma criança, né? Pode acontecer, né, de 2 irmãos adotar uma criança. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Temos uma novidade na legislação, que é aquela adoção que pode ocorrer antes do nascimento, né? Adoção de nascituro ou logo após o nascimento. A gestante, ela manifesta-se o seu desejo de entregar a criança para adoção. Antes mesmo do bebê nascer, a gestante, ela manifesta o seu interesse em entregar a criança para a adoção, né? Pode acontecer isso, né? Então, na inexistência da família extensiva e no desinteresse do genitor, do pai biológico, né, vai haver aí a decretação da extinção do poder familiar, né, e a inclusão da criança num acolhimento familiar e institucional. Agora você pode perguntar, mas cabe aí o arrependimento? Cabe aí ela querer se retratar dessa entrega da adoção? Lógico, só que até 10 dias da sentença, né, prolatada pelo juiz que decreta a extinção do poder familiar. Então, se até 10 dias depois dessa sentença que declara a extinção do poder familiar, se a gestante vier a se arrepender, ela pode, tá? Há uma possibilidade, sim, do arrependimento, da retratação dos pais em até 10 dias, a contar da prolação dessa sentença de extinção do poder familiar. E outra coisa, o recém-nascido que não é procurado no prazo de 30 dias, né, a contar do acolhimento institucional, ele será, né, incluído em programa de adoção. Tá certo? Vamos supor que a família extensiva não procura esta criança no prazo de 30 dias da data que ela foi colocada em um acolhimento institucional ou familiar. Se em 30 dias a família extensiva não procurou a criança, ela vai ser liberada para o programa de adoção. Essa é uma novidade que foi introduzida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, quais são as características gerais da adoção? Em primeiro lugar, que eu já disse, né, e volto a repetir nesse vídeo,
é que a adoção ela é irrevogável e ela é medida excepcional. Ela é um ato personalíssimo porque aquele que se manifesta a vontade de adotar, ele não pode adotar por procuração, tá? Não pode. Ele tem que ir pessoalmente, né? Entrar com o processo de adoção. Então é um ato personalíssimo. A adoção ela é plena, ela não é feita de modo parcial, de forma alguma, porque a partir do momento que a criança ela é adotada, ela vai ter um novo pai ou uma nova mãe, um novo pai, né? Ela terá aí uma nova filiação e rompe-se os vínculos com a família biológica, rompe-se os vínculos com a família natural, tá? E a adoção ela é constituída por intermédio de uma sentença judicial, vedada, portanto, a adoção por procuração. E qual que é o prazo máximo de conclusão de um processo de adoção? Foi reduzido esse prazo de 180 para 120 dias. É uma novidade na legislação. Isso aí para facilitar o processo de adoção. Então hoje o processo dura 120 dias, o processo de adoção. No próximo vídeo, falando ainda sobre o processo de adoção, eu gostaria de falar sobre o apadrinhamento, né? Não é adoção, mas eu gostaria de falar sobre o apadrinhamento que foi introduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Continue aqui acessando o meu canal no YouTube. Acesse o meu blog Articulando a Legalidade lá no www.articulandoalegalidade.blogspot.com. Ative aqui o sininho para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. Curta aqui o nosso canal e até o nosso próximo encontro. Sempre é lógico, articulando a legalidade para você. Um grande abraço e fiquem com Deus.